a Beth disse calmamente: Kent, você está tendo um caso com o Alan? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos aqui em uma minissérie limitada do 24 Horas na Mira. É uma história que acontece em dois segmentos, parte 1 e parte 2, então é uma minissérie mais curta, e essa história ela é muito bombástica, principalmente porque a gente tem uma reviravolta na forma como a história se desenrola. Então a gente vai ter esse primeiro capítulo que você vai sentir a montanha de um jeito, mas quando você chegar no segundo capítulo, há um giro de 160 graus na forma como tudo vai se desenrolar. Então eu tenho certeza que você vai gostar muito da atração. Essa história ela é bem exclusiva, eu trouxe aqui detalhes muito inéditos e eu tenho certeza que as informações vão mexer com você. Lembrando que o episódio 2 será exibido amanhã, então o link para a continuação, se você estiver assistindo o primeiro amanhã ou qualquer outro dia, vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então é só você clicar e você vai direto para o episódio. Lembrando que essa atração 24 Horas na Mira tem várias outras séries, como Sob a Bandeira do Céu, A Escada, a história, o Escape da Casa do Terror, que também é uma minissérie limitada de 2 partes. Que história, meus amigos, confira. Tem detalhes ali que, ó, perplexos. Não deixe de conferir que eu tenho certeza que você vai gostar. E nesse momento eu já gostaria de agradecer as pessoas que têm contribuído através do mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, o Valeu. Temos aqui a Tatiana Wamber e também a Regiane Evangelista e a Thaís Oliveira. Eu agradeço muito, eu fico contente pelo carinho, pelo apoio, que eu sei que se manifesta não apenas através do ato, mas do gesto em si, a motivação que aparece antes, que faz com que alguém se mobilize para ajudar esse canal. Sou muito grato e eu desejo que vocês possam ser retribuídas da melhor forma possível. Lembrando que há várias outras histórias aqui no canal, série Na Mídia de Casos Criminais, onde são histórias contadas em um único episódio. Vai lá, confira, eu tenho certeza que você vai gostar. São histórias muito boas, muito quentes. Não tem como você se perder, você consegue se achar com muita facilidade, ok? E a gente vai começar essa história agora. Tina tinha apenas 5 anos, mas ela gostava de brincar com as garotas da rua, sempre que seus pais permitiam. Especialmente Alyssa Gore, que tinha 7 anos e morava na casa de tijolos com a garnição branca e tinha uma irmãzinha, bebê. A vovó estava na casa da Tina naquele dia e ela deixou a Tina sair por um tempo, mas disse-lhe para não ir muito longe. Então a Tina decidiu ir para a casa de Alyssa, porque ela sabia que a Alyssa estava em casa por causa daquela mulher que ela viu, aquela mulher que tinha cabelos loiros, encaracolados, jeans azul. E a Tina a viu sair da casa de Alyssa e entrar em seu carro. Essa mulher estava com pressa, porque passou direto pela Tina e não a viu. Essa mulher entrou em seu carro e dirigiu até o final do quarteirão, virou e se afastou. Bom, e aí foi isso que fez a Tina pensar em Alyssa. Ela olhou para os dois lados antes de cruzar na rua, então foi até a porta da frente, tocou a campainha da porta de Alyssa. Ela podia ouvir a irmãzinha de Alyssa chorando. E ela estava chorando muito alto. Então a Tina esperou um pouco até que Alyssa viesse. Mas o bebê continuou chorando, bem alto, e ninguém veio até a porta. E a Tina tocou a campainha de novo e de novo e de novo. Depois de um tempo, a Tina parou de tocar e bateu na porta. Depois ela foi até os fundos, onde viu os carros da mãe e do pai de Alyssa. Mas aparentemente ela não viu ninguém. Então a Tina foi para casa para contar à avó que a irmã mais nova da Alyssa, a bebê, estava chorando. Mas a Alyssa não estava em casa. Enquanto a Tina saía, ela não notou as gotas vermelhas na varanda da frente
da Casa da Graça. Foi um culto da igreja que primeiro uniu Kent Montgomery e Beth Gore. Foi a igreja que as levou aos seus tempos de proximidade. A Igreja Metodista de Lucas era mais do que a maioria dos locais de culto. Era uma instituição controlada por mulheres. O centro do universo de Kent Montgomery, quase desde o dia em 1977, quando ela se mudou para a sua casa dos sonhos no país, era o edifício de Clapboard, um edifício branco conhecido por seus congregantes simplesmente como a igreja. Recuado da beira da estrada, descansado de tinta, enferrujado, seus pisos ecoando eco sob a trilha das solas pesadas dos homens, essa igreja não se assemelhava a um lugar que provavelmente abriria cepas mais liberais da teologia metodista. Os edifícios da igreja estavam cercados por uma leve ascensão de campos de trigo da Terra Negra em 3 lados e uma estrada de fazenda para o mercado. Quando o céu estava claro e o vento forte, a paisagem tinha a sensação de um posto avançado áspero e insuperado, solitário e um pouco proibitivo. Não bonito, mas deslumbrante em seu vazio marrom e cinza. O país, como as pessoas que se estabeleceram lá gostavam de chamá-lo, era de 8 a 10 cidades amorfas no leste do condado de Collin, mas realmente não tinha nome. A maioria de seus moradores tinha ido para lá para escapar de algo como cidades grandes, densidade, rotina, medo do crime, moradia superfaturada, problemas urbanos que esse país não tinha. Essas pessoas viveram nos anos 70, quando quase os desenvolvedores de Dallas começaram a comprar os agricultores um a um, e eles se estabeleceram em lotes do tamanho de pastagens, em casas projetadas exclusivamente para eles, por arquitetos felizes em enriquecer, satisfazendo seus caprichos pessoais. E eles enviaram seus filhos para uma pequena escola vermelha, juntaram-se a um clube cívico ou correram para o conselho da cidade e começaram a ir à igreja novamente quando encontraram a pequena capela pitoresca na beira da estrada de Lucas. 20 milhas a sudoeste estavam as rodovias de Dallas, as enormes corporações de eletrônicos, onde muitas dessas pessoas trabalhavam como engenheiros e físicos, analistas de computadores, e a cadeia interminável de empreendimentos habitacionais suburbanos e shopping centers, centros de escritórios que se dirigiam ao norte da cidade. Mas aqui havia silêncio, solidão e controle sobre suas vidas. Alguns deles falaram disso, com orgulho. Ah, era assim que as coisas eram em casa. E eles diziam, olha, graças a Deus que temos dinheiro suficiente para nos mudar para o país, para que nossas crianças tenham uma boa educação. O país era puro, sem problemas, seguro e inocente, uma visão de regenerar a América. Cortando o coração do país estava a estrada FM 1378, um tortuoso blacktop de 2 pistas que liga McKinney, a sede do condado, com Wheeler, uma antiga cidade ferroviária agora ociosa, entregue a casas de trato e indústria leve. Ambas as cidades eram mais antigas e mais autenticamente ocidentais do que qualquer coisa nos 20 milhas ou mais entre elas, pois 1378 havia se tornado a principal artéria para novas subdivisões cheias de arquitetura de fantasia, casas emboneadas como castelos medievais, casas tão proibidas como pavilhões de parques nacionais ou tão isoladas quanto nas bases de mísseis escondidos em matas ao longo das margens do Lago Lavon. Havia também muitos exemplos mais familiares de arquitetura de pradaria, como casas de trailers, lojas de iscas, salas de pousadas sem janelas, um abrigo de reavivamento ao ar livre, cemitérios de cidades fantasmas, e a única conexão entre passado e presente eram as onipresentes cercas brancas de cavalos que proliferavam ao longo da rodovia e ao redor de muitas das casas novinhas, em proporção inversa ao número de cavalos que precisavam de currais. E Kent Montgomery sempre se lembraria do momento exato em que decidiu se envolver com o marido de Beth, o Alan Gore. Aconteceu na quadra de vôlei da igreja,
em um dia de verão em 1978. Candy e o Alan tentaram fazer uma jogada na mesma bola e colidiram. Foi um galo inofensivo e passou despercebido por todos na quadra. Mas para Candy trouxe uma revelação. O Alan cheirava de uma forma atraente. Por várias semanas a Candy tinha falado abstratamente com amigos sobre ter um caso. A Candy queria algo para abalar sua vida muito chata com seu marido Pat. Ela foi explícita sobre o tipo de caso que ela estava interessada, algo íntimo e transcendente. Como ela disse, sabe o que eu quero? Fogos de artifício. Então ela esbarrou em Alan e perguntou para si mesma: um homem como aquele poderia fazer a terra se mover? À primeira vista, ele não parecia. O Alan tinha uma linha de cabelo recuando e o início de uma sessão de meio push. E ele se vestia brandamente, para dizer o mínimo. Mas de outras formas, ele era o tipo de homem com que ela poderia se divertir. Ela conhecia Alan há apenas 9 meses, mas parecia muito mais tempo. Ele era muito parecido com ela, ativo na igreja, um amante de crianças, a metade extrovertida e personal de um casal incompatível. O Alan cantava no coro e ele fazia todas as coisas que Beth, a esposa, nunca pareceu querer se envolver. Ele tinha senso de humor, era natural que ele e Candy se vissem muito, mas uma voz minúscula, insistente, na parte de trás do cérebro da Candy ficava dizendo a ela que o Alan estava tão ansioso para se envolver com ela quanto ela estava com ele. Havia pequenos sinais aos olhos da Candy. O Alan parecia brincar com ela mais do que ele brincou com outras mulheres da igreja. Ele brincou com ela sobre suas habilidades de vôlei e de vez em quando ele lhe dava uma piscadela atraída, como se compartilhassem algum segredinho. Após a prática do coro, os dois ocasionalmente conversavam um pouco mais do que o necessário no estacionamento, enquanto os outros entravam em seus carros. O flerte foi sutil. Às vezes era tão parecido com a simpatia natural do Alan que a Candy falava, tá, ele é assim com todos. De repente não é um flerte. Mas então o Alan faria algo que foi inequivocadamente projetado para chamar sua atenção. E ela começaria a se perguntar novamente, será que eu estou perdendo algum sinal? Com o passar das semanas, ela começou a fantasiar sobre adultério com um homem que cheirava tão bem. A Candy tinha quase 29 anos e estava muito frustrada. Ela foi totalmente honesta consigo mesma sobre isso. Quantos anos mais ela teria para descobrir o que estava perdendo? Não muitos. Então ela decidiu que tinha que fazer algo para resolver essa questão. E ela teve sua chance. Uma noite depois do treino de coro, o Alan já estava entrando no carro quando a Candy o viu. Ela caminhou até o lado do passageiro e abriu a porta. Alan, ela disse, inclinando-se para o carro. Eu quero falar com você algum dia sobre algo que tem me incomodado. Oh! A Candy então deslizou para o assento ao lado do dele. Ela nem olhou para o Alan e disse: eu tenho pensado muito em você e isso está me incomodando. Eu não sei se eu quero que você faça algo sobre isso ou não. O Alan estava um pouco confuso e não disse nada. Então ela disse mais. Eu estou muito atraída por você e eu estou cansada de pensar nisso. E eu gostaria de te contar. Então, ela, de repente, pulou do carro, bateu a porta e correu pelo estacionamento. O Alan ficou chocado, mas lisonjeado e um pouco ridículo. Ele não ficou chocado com a franqueza da Candy. Ele a conhecia tempo suficiente para perceber que ela falava exatamente o que estava em sua mente. Mas ele não ficou também impressionado que outra mulher estava interessada nele. O que fez ficar surpreso e secretamente satisfeito era que quem se aproximou para soltar essa revelação foi a Candy. Mesmo que ela não fosse o que você chamaria de uma beleza clássica, ela era uma das mulheres mais atraentes da igreja, na opinião dele. E ela era certamente a mais divertida de se estar. Então uma onda de dúvida o ultrapassou. Talvez Candy estivesse apenas flertando
a sua maneira. Porque tudo que ela tinha dito era que ela estava pensando nele. Mas isso foi uma maneira tão estranha de dizer. Mas ela disse. O Alan pensou muito em Candy nos próximos dias. E ele se perguntou se ela diria mais alguma coisa da próxima vez que estivessem juntos. Ele pensou em ligar para ela, mas depois se sentiu bobo e constrangido. Ele também pensou e se sentiu um pouco culpado. Porque a Candy era muito diferente de sua esposa. A Beth estava sempre como sempre. A Candy estava sempre pra cima. Sempre autoconfiante, tranquila, quente. A Beth Pomeroy tinha sido uma daquelas garotas a convencionalidade fez dela o centro frequente das atenções. Ela era bonita, ela tinha uma inocência sobre ela e um largo sorriso hollywoodiano, que a tinha feito uma das garotas mais populares em sua pequena cidade natal, Norwich, no Kansas. Na faculdade, a Beth se apaixonou por seu professor de matemática. E quando ela e o Alan decidiram se casar, sua família, seus amigos ficaram surpresos. Eles não podiam ver o que ela via no Alan. O Alan era um homem pequeno, simples, com óculos de aro, de chifres e bochechas inchadas. E mesmo em uma idade jovem, sinais de uma linha de cabelo recuando chamavam a atenção das pessoas. Ele também era tímido, o que muitas vezes o fazia ser visto como severo, distante ou até mesmo snob. A Beth e o Alan se casaram em janeiro de 1970. E eles, eventualmente, se estabeleceram no subúrbio de Dallas. Quando a sua primeira filha nasceu, Alan estava trabalhando para Rockwell International, um conglomerado eletrônico e grande empreiteiro de defesa. Em 1976, a Beth aceitou um emprego ensinando em uma escola primária na pequena cidade de Wiley, cerca de 10 milhas a leste de Plano. Mas ela não gostou do seu trabalho por muito tempo. Ela não podia controlar os seus alunos indisciplinados e, ao mesmo tempo, ela não podia suportar ser deixada sozinha em casa quando o Alan tinha que viajar. Apesar da sua infelicidade, a Beth havia tomado uma decisão. Como um novo ano escolar começou no outono de 78, ela sabia que deveria seguir em frente e ter um segundo filho. Mas dessa vez ela queria uma gravidez planejada, até a semana exata, para que o bebê nascesse no meio do verão. E ela não teria que tirar folga do ensino. E isso foi especialmente difícil, já que a vida íntima da Beth e do Alan tinha diminuído para quase nada. E quando algo acontecia era completamente mecânico. Agora o Alan era obrigado a se envolver com ela de forma clínica, durante várias noites relacionadas ao período estimado de fertilidade, em nome de um planejamento familiar. O Alan se sentia um pouco ressentido com isso. Ele tinha uma sensação distinta de que estava sendo usado. Isso, combinado com as queixas habituais de Beth sobre doenças menores, acabou fazendo o futuro conjugal do Alan parecer sombrio, quando comparado com o rosto brilhante e feliz da Candy Montgomery. E ele teve que admitir, havia um fascínio, havia promessas. Claro, não significava que ele não amava a Beth ou que ele faria qualquer coisa para machucá-la. Só que agradou Alan que uma mulher como Candy sentisse emoções quando estava perto de um homem como ele. Uma semana depois do treino do coral, Alan viu a Candy novamente. Foi depois de outro jogo de vôlei da igreja. O Alan e a Candy ficaram para limpar o ginásio. E depois saíram juntos para o estacionamento. Quando chegaram ao carro dela, o Alan disse: "O que você tem em mente?" E a Candy disse: "Entra." O Alan deslizou para o banco do passageiro e ela perguntou: "Você estaria interessado em ter um caso?" Apesar da sua preparação mental, o Alan não estava preparado para algo tão direto. E ele respondeu: "Não sei o que dizer. É apenas algo que eu estive pensando e eu queria dizer isso para que eu não tenha mais que pensar sobre isso. E eu acho que eu poderia", disse a Candy. E aí o Alan falou: "Olha, eu não acho que seja uma coisa sábia de se fazer, porque eu amo a Beth.
Uma vez, quando vivíamos no Novo México, ela teve um caso que me magoou muito e eu não gostaria de fazer isso com ela. A Candy ficou muito surpresa ao perceber o quanto Alan tinha pensado em sua esposa. E ela disse, olha, tudo bem, Alan, eu também amo o Pat e eu não gostaria de machucá-lo também. Aí o Alan disse, olha, a Beth acabou de engravidar de novo, seria injusto com ela, especialmente porque eu não sinto o mesmo por você em relação a ela. Então, eu provavelmente não poderia fazer algo assim. Ok, Alan, eu estava apenas colocando a opção lá fora por causa de como eu me sinto e cabe a você decidir. Eu não quero prejudicar o seu casamento, tudo o que eu quero é me envolver com você, eu não vou mencionar isso novamente. Aí o Alan se inclinou sobre o assento e beijou suavemente a Candy. E então rapidamente saiu do carro. Uma coisa em que o Alan sempre acreditou foi que o casamento era para sempre. E é por isso que quando a sua intimidade com a Beth começou a se tornar rotineira e sem imaginação, ele procurou explicações. Ele gostava de intimidade e sabia que a Beth também. Não havia nada de errado com eles quando estavam felizes e sem problemas juntos. Mas ultimamente não havia muito entusiasmo entre eles. O Alan estava trabalhando duro e mesmo que ele não viajasse mais porque a Beth tinha um medo profundo de ficar sozinha, ela frequentemente voltava da escola cheia de tensão e às vezes usava a maioria dos papéis de classificação noturna para as aulas do dia seguinte. Aí o Alan pensou, quando você não passa muito tempo junto com outra pessoa à noite, normalmente não vai ter o interesse de acontecer qualquer coisa depois. E o Alan temia que eles estivessem em perigo de serem vítimas do tédio. Uma solução que o Alan considerou brevemente foi um programa chamado Encontro Matrimonial. Alguns amigos dele da igreja, a Joanne e o Richard Garganton, tinham ido a um motel de Dallas um fim de semana para uma sessão especial de um encontro matrimonial, no qual vários casais falavam sobre seus casamentos e tentavam fortalecer seu compromisso. O Alan não entendia exatamente o que se passava, mas sabia que o casal de amigos havia retornado radiante e absurdamente alegres. Eles disseram que estavam viciados no encontro e imediatamente começaram a tentar fazer com que outros casais também fossem para esse encontro matrimonial. Se tivesse sido outra pessoa além do Richard e da Joanne, o Alan teria desconfiado, especialmente porque o Richard não contaria exatamente o que aconteceu durante o fim de semana do encontro de casamento. Porque ele disse, olha Alan, você não vai entender a menos que você vá experimentá-lo por si mesmo. O Alan tinha que admitir que o casal parecia estar mais felizes nos meses desde que foram encontrados. Uma coisa que o Alan e a Beth precisavam era de algo positivo para revitalizar seu casamento. Então em uma noite o Alan sugeriu provisoriamente a Beth que eles dessem uma chance ao encontro matrimonial. E a Beth disse, por que eu preciso de algo assim? Eu já tenho muito o que fazer. Você acha que há alguma coisa de errado com a gente? Se ele dissesse que sim, ela poderia ficar chateada. Então, ele deixou o assunto ir embora. Quando Pat Montgomery se casou com Candy Wheeler no início dos anos 70, ele era um dos mais brilhantes jovens engenheiros elétricos da Texas Instruments. Candy estava trabalhando como secretária. Ela era pequena e loira, com nariz fino, pontiagudo e uma risada contagiosa. Ela era uma pirralha do exército, filha de um técnico de radar que passou os 20 anos após a Segunda Guerra Mundial saltando com a sua família de base em base. A Candy parecia ter nascido para a vida errante. No entanto, abençoada com uma relação fácil com estranhos e uma exuberância muito fina, que lhe ensinou desde cedo o poder que as mulheres poderiam exercer sobre os homens. Candy e Pat se mudaram para o país em 1977 com um filho e uma filha. Até então, seu casamento tinha se estabelecido em uma rotina. Pat estava fornecendo tudo o que Candy esperava dele, incluindo uma renda de $70 mil de seu trabalho em sofisticados sistemas de radar militar.
na empresa onde trabalhava. A Candy não se importava em cuidar das crianças, ela não se importava em cuidar da casa, mas ela estava entediada demais. Foi por isso que no seu 29º aniversário, o ponto alto do dia dela, foi um telefonema que veio completamente do nada. Oi, é o Alan. Eu tenho que ir a McKinney amanhã para checar os pneus do caminhão novo que comprei lá. Eu estava me perguntando se você gostaria de almoçar, você sabe, para falar um pouco mais sobre o que falamos antes. Passaram-se 2 ou 3 semanas desde a última vez que eles haviam conversado no estacionamento do lado de fora do ginásio. E aquelas semanas não foram fáceis para Candy. Ela se sentiu tola depois de se jogar para o Alan e em seguida ser tão calmamente rejeitada. Além de envergonhada, ela tinha medo que o Alan pensasse menos nela. Ela queria tirar todo o incidente da cabeça e a única razão pelo qual ela não podia era o beijo. Se o Alan estava tão desestimulado da ideia, por que ele havia lhe dado um beijo? Não era o que ela chamaria de um beijo apaixonado, mas também não era um beijo fraterno. E isso não ajudou a paz de espírito da Candy de que ela e o Pat estavam discutindo mais do que o normal ultimamente. Ela tinha trazido para casa alguns papéis a mais da classe de redação em que ela estava matriculada, mas tudo o que Pat faria era olhar para eles e fingir entender. Sua insensibilidade levou Candy a ficar enfurecida e a proferir palavras duras. E o Pat dizia essas discussões são por nada. E para ela representava tudo de errado com o casamento deles. O Alan e a Candy se encontraram em uma loja de reparos de automóveis em McKinney, a venerável sede do condado a alguns quilômetros ao norte da casa da Candy. O Alan quebrou o gelo imediatamente, surpreendendo-a com um cartão de aniversário. Na frente dizia: para o último dos amantes do Red Hot. Ela abriu para encontrar um pequeno saco plástico de Red Hots dentro. Era o tipo de cartão de mordaça que Candy amava e ela foi imediatamente tocada. Eles entraram no carro dela e dirigiram até uma casinha de chá onde falavam sobre tudo, exceto eles mesmos, durante a maior parte de 1 hora. O Alan falou sobre a Beth, a Candy falou sobre o Pat. Eles compararam notas sobre seus filhos, conversaram sobre os assuntos da igreja, a Candy fazia o Alan falar sobre seu trabalho por um tempo, e por sua vez ele parecia interessado quando ela discutiu seu curso de escrita criativa. Então depois que a refeição acabou e eles começaram a tomar café, o Alan disse: eu nunca tive nada como um caso antes. E a Candy falou: eu também não. Eu nunca serei capaz de me perdoar se a Beth descobrir algo assim. Eu acho que seria devastador para ela. E ela diz: eu sinto mesmo, eu não gostaria de ver ninguém ferido por isso. Pat ou a Beth. Mas a gente tem que ter cuidado, porque ninguém pode saber, exceto nós. Aí o Alan fala: eu estive pensando muito sobre isso e sobre o que você disse de não querer se envolver emocionalmente. Esse aspecto seria importante para mim. Eu também, Alan. Eu só quero me divertir sem me machucar ou qualquer outra pessoa. Bem, vamos pensar um pouco mais sobre isso e talvez devêssemos pensar sobre os perigos, sabe? Analisar um pouco mais se queremos correr esses riscos. Aí ela diz: tudo bem. Eu acho que devemos. Pouco mais foi dito naquele dia, mas em 1 semana, o Alan ligou para Candy novamente enquanto o Pat estava no trabalho. Eles conversaram mais sobre os riscos de ter um caso, seus medos de fazer algo que arruinaria seus casamentos, mas eles também falaram sobre sua atração mútua e estavam obviamente animados com a perspectiva de um encontro. E aí a Pat disse: você sabe, Alan, que se isso não acontecer em breve, você nunca será capaz de viver pensando em como não realizou essa expectativa. E ela proferiu essas palavras rindo. E ele falou: eu sei. Mas ele não disse rindo. Mas ele falou: eu pensei nisso. O mês seguinte consistiu em sessões de estratégia para o que deve ter sido um caso de amor mais meticulosamente planejado na história do romance. Tudo começou com telefonemas provisórios, do Alan perguntando sobre isso ou aquilo,
Quando faríamos isso? E se alguém nos vir? Logo após o almoço na casa de chá em McKinney, eles combinaram de se encontrar para almoçar novamente, e dessa vez no estacionamento do escritório do Alan em Richardson, onde eles dirigiram para um restaurante próximo. O Alan estava acostumado a fazer suas próprias horas no trabalho, então uma longa pausa para o almoço não era um problema, mas eles poderiam economizar tempo se Candy o pegasse. Ao falar sobre os perigos do caso, eles se mudaram rapidamente para uma consideração de maneiras que poderiam evitar esses perigos. E eles falavam muito sobre envolvimento emocional, e eles concordaram que não haveria nada disso, porque era muito perigoso. Desde que limitassem o caso ao que os adúlteros fazem, eles estariam seguros. O Alan começou a olhar para frente para sua chamada diária para Candy no trabalho. A Candy estava faminta por afeto e ansiava por isso também. O Alan estava ficando muito mais confortável com a ideia de um caso, principalmente porque ele descobriu, para sua surpresa, que ele poderia almoçar com a Candy e falar com ela intimamente ao telefone e depois ir para casa, encontrar a Beth e ser completamente normal. A Candy sempre se sentiu completamente normal perto do Pat. Talvez porque ela estava confiante de que ele nunca suspeitaria de nada. Ainda assim, o Alan e a Candy estavam hesitando em dar um mergulho. No final de novembro, a Candy criou o melhor estratagema de todos. Ela convidou o Alan para almoçar em sua casa. Ela fez sua famosa lasanha para a ocasião e ela também decidiu, antes do Alan chegar, que se nada acontecesse logo, ela não gastaria mais tempo nisso. Ela tinha feito o que podia para que o caso acontecesse. Então agora seria uma decisão do Alan. Ele era muito indeciso, que ela estava começando a pensar que ele não era agressivo o suficiente para fazer aquilo de qualquer maneira. Assim que o Alan entrou na casa da Candy naquele dia, ele caiu na gargalhada, pois a primeira coisa que viu pendurada acima da sala foi um enorme pedaço de papel de açougueiro. Nele, em Magic Marker, a Candy tinha feito 2 colunas. A coluna esquerda estava indo "Por quê?" E a coluna direita dizia "Por que não?" Quando ela disse que o estava convidando para discutir os prós e os contras, ela não estava brincando. Ela também sabia de que suas últimas conversas telefônicas, que o Alan estava inclinado para uma decisão de não ter o caso. Então aquele primeiro sinal fofo aliviou a tensão. Depois de comer, eles sentaram na sala de estar e passaram por cima da lista, um item de cada vez. Eles tomaram Why Nots primeiro, começando com o mais importante: o medo de serem pegos. Olha, isso realmente não deve ser um problema, se formos cuidadosos, disse a Candy. O Alan estava muito mais preocupado com um dos nãos, mais adiante na lista. Era a possibilidade de que eles se envolvessem emocionalmente. E ele falou: precisamos pensar no que estamos nos metendo. Alan, no que me diz respeito, isso é só por diversão. Não estou falando sério sobre isso. É só uma coisa de companheirismo e não devemos ter medo. Aconteça o que acontecer, vamos fazer isso por um tempo e então o caso vai acabar. Olha, Beth, eu tenho medo de me envolver emocionalmente. E ele disse: nós simplesmente não vamos deixar isso acontecer. Os porquês da lista eram muito mais fáceis. Um senso de aventura, uma necessidade de companheirismo. A Candy não tinha ido tão longe a ponto de colocar a luxúria dela na lista, mas eles discutiram isso também. Sempre nos perguntaremos se não fizermos isso. E ele disse: eu sei. Olha, Alan, depende de você. Porque eu sei que eu consigo. Eu sei que eu posso agir de forma adulta e não correr riscos desnecessários. Eu já fiz tudo em minha mente. Então apenas me diga se você quer fazê-lo. Eles não tomaram a decisão final naquele dia, mas depois que o Alan saiu, a Candy pensou para si mesma: quanto mais longe eu posso ir? Eles já tinham feito um grande negócio de algo que deveria ter sido mais natural. Não era como se o Alan fosse um homem de fantasia ou algo assim. Mas alguns dias depois, o Alan ligou e disse:
eu decidi que eu quero continuar com isso. Ainda assim, não aconteceu imediatamente. Havia regras básicas a serem estabelecidas, problemas logísticos a serem trabalhados. Esse caso deveria ser conduzido corretamente. A Candy até fez uma lista de regras para que pudessem discuti-las ao telefone. Se algum deles quisesse terminar o caso, por alguma razão, o caso acabaria, sem perguntas. Se algum deles se envolvesse emocionalmente demais, o caso acabaria, sem mais perguntas. Se eles começassem a correr riscos que não deveriam ser tomados, o caso acabaria, sem mais perguntas. Todas as despesas, comida, quarto de motel, gasolina, seriam compartilhados igualmente. Seria democrático. Eles se encontrariam apenas 2 semanas, enquanto seus cônjuges estavam no trabalho. A Candy seria responsável por fazer o almoço nos dias em que forem se encontrar, para que eles pudessem ter mais tempo. Eles acharam que precisariam de todo o almoço de 2 horas do Alan. A Candy seria responsável por conseguir um quarto, pela mesma razão, tempo. E eles se encontrariam em uma terça ou uma quinta-feira, uma vez a cada 2 semanas. Isso porque a Candy estava livre apenas nos dias em que seu filho frequentava a pré-escola, do dia de brincar na igreja metodista. Ela o levava todas as terças e quinta-feiras, das 9 às 2. Mas ela achava que precisaria de 3, de 4 desses dias de escola para que todas as outras tarefas da igreja e da escola em sua agenda pudessem ser cumpridas. Finalmente, tendo verificado todas as precauções possíveis, como astronautas se preparando para o lançamento, eles definiram a data para o caso começar: 12 de dezembro de 1978. A Candy passou a manhã se preparando. Primeiro ela deixou sua filha na pequena escola vermelha. Então ela levou seu filho para a pré-escola. E quando ela voltou para casa, ela levou cerca de 1 hora para preparar o almoço especial que tinha planejado. Frango marinado, salada de alface com tomate, cereja e pedaços de bacon, molho toasted, vinho branco e cheesecake para a sobremesa. Ela embalou tudo, incluindo uma toalha de mesa em uma cesta de piquenique, e em seguida reuniu algumas roupas íntimas, uma camisola e colocou em sua bolsa. Ela tinha tudo pronto às 10h45. Às 11 horas, ela estava entrando em Richardson, no seu carro, procurando por um motel conveniente, perto do escritório do Alan. Ela encontrou um bem na autoestrada, a apenas 2 ou 3 minutos de distância do Alan. Levou alguns minutos para fazer o check-in, porque a garota atrás do balcão insistiu em ver sua carteira de motorista e receber o dinheiro antecipadamente. A Candy pagou $29 de dinheiro que ela tinha conseguido no supermercado no dia anterior e em seguida preencheu o cartão de registro com seu nome verdadeiro. A garota deu a ela a chave de um dos quartos acima da rodovia. A Candy dirigiu a caminhonete até os fundos e começou a desfazer as malas. O quarto era bom. Tinha 10 por 12 pés, um daqueles televisores antigos do tamanho de um bake. As paredes foram cobertas com painéis falsos amarelos brilhantes que se encaixavam perfeitamente na decoração do outono. Havia um tapete marrom, velho, e a cama, um spread adornado com folhas e pinheiros. A Candy foi direto ao telefone e ligou para Alan no trabalho. Eu estou na Continental Central do Expressway, quarto 213. E ele disse: estarei lá em alguns minutos. A Candy se ocupou preparando o quarto. Primeiro ela se organizou, arrumou o banquete de frango marinado na cama, vestiu sua camisola, era uma cor rosa macia. Depois ela olhou para si mesma no espelho e pensou: bom, para uma mãe de 2 filhos, eu não pareço mal. Então, ela se sentou em uma cadeira perto da janela e esperou. De repente, pela primeira vez desde que ela propôs Alan no estacionamento da igreja, a Candy começou a ficar nervosa. Talvez fosse a sala friamente impessoal, talvez a maneira calculada como eles estavam indo sobre o caso, mas ela se sentiu assustada e havia percebido que o que quer que acontecesse seria irrevogável. Tudo o que ela tinha feito antes, mesmo as coisas mais descaradas, não eram nada comparadas ao que estava prestes a acontecer. Ela se deu conta que traição não era tão simples quanto parece, e que isso mudava as pessoas. No caminho para o motel, o Alan descobriu que ele também não era tão corajoso quanto ele pensava.
ele se preocupava que talvez a única razão pela qual ele estava fazendo isso era para agradar a Candy. Ele teve que admitir que a Candy era atraente e ainda assim ele não queria estar cheio de ansiedade o tempo todo, ele não queria se sentir como estava se sentindo naquele momento. Mas uma vez que ele abriu a porta e viu a Candy sorrindo de forma sedutora na camisola rosa, ele sentiu uma onda de bravata. Quer saber? Eu estou aqui, vai acontecer. Ela disse, eu fiz o almoço, sorrindo. E o Alan podia dizer, para sua surpresa, que a Candy estava ainda mais nervosa do que ele. Eles se sentaram em ambos os lados da cama, conversaram. O Alan comeu o frango e rapidamente bebeu uma taça de vinho. A Candy cutucou seu frango, arrancando uma pequena lasca de cada vez. E ela olhou e disse, eu sinto que estamos almoçando. E o Alan sorriu. Eles terminaram a sobremesa e em seguida trabalharam, deixando os pratos de papel e recipientes, como se nenhum dos dois quisesse fazer o primeiro movimento. E quando não havia mais nada para fazer, a Candy sentou-se calmamente na madeira perto da janela. E houve um momento de silêncio tenso. Aí o Alan disse, bem, você só vai sentar aí? E ela disse sim. O Alan andou ao redor da cama e gentilmente tocou no ombro dela. Todo o nervosismo dela se dissolveu. A Candy ficou espantada no início pela ingenuidade do Alan como amante. Por sua vez, o Alan foi transportado positivamente. A Candy era tão responsiva e energética que o Alan achava mais emocionante do que qualquer experiência íntima que ele já havia tido antes. Foi bom para ele porque parecia bom para ela. Depois, a Candy insistiu que ambos tomassem banho antes de sair, para que ele não cheirasse como ela. A Candy ficou satisfeita, apesar da aparente inexperiência do Alan. E ela não teve que falsificar suas respostas. Ele se mostrou ser uma grande promessa como amante. O Alan ficou tão entusiasmado com o resultado que já estava ansioso pelo próximo encontro. Quando ele voltou ao trabalho, sentiu-se fraco o resto da tarde. Depois do primeiro encontro, era óbvio que ambos queriam um segundo. Então, uma semana depois, pouco antes das festas de Natal, eles combinaram por telefone para uma apresentação repetida. Dessa vez, a Candy passou a manhã preparando tiras de carne, blintzes de queijo, e ela mudou outro detalhe. Quando chegou ao Richardson, ela notou um motel menor, bem desprezível, do outro lado da rodovia Continental. Como ela era uma compradora prática, ela achou que um quarto de motel era um quarto de motel. Então, por que não conseguir algo mais barato do que $29? O motel Como foi uma queda e tanto. Os padrões do Continental não eram tão luxuosos, mas quando comparado ao Como, era bem baixo. A Candy teve a impressão de que o Como não tinha um monte de visitantes durante a noite, porque quando ela entrou no escritório e ficou cara a cara com um funcionário atrás de uma tela plexiglass, como uma janela de caixa de banco, ou talvez mais apropriado, um carcereiro, ela teve uma impressão assim estranha. O gerente queria $23,50 em dinheiro, adiantando mais um depósito de $2 pela chave. A Candy colocou o dinheiro dela no concho debaixo da janela e ele passou uma chave para ela. Ela dirigiu até o asfalto lá atrás. Nos meses seguintes, o Alan e a Candy brincavam sobre seu quarto no Como. A Candy sempre disse que cheirava dinheiro velho. A sordidez do lugar foi o que tornou tão ilícito. Era divertido. O quarto era um pouco mais do que um cubículo, 10 por 10 no máximo, feito em uma colheita esfarrapada de ouro. As cortinas estavam caídas e desgastadas, o tapete de shag estava emaranhado como cabelo sujo, o banheiro tinha um piso falso de terraço, a torneira vazava e os únicos móveis além da cama eram uma pequena vaidade, um televisor e 2 cadeiras de capitão com almofada de couro falso. Nos últimos dias de 1978 e nos primeiros 3 meses de 79, Alan e Candy se encontravam a cada 2 semanas. Eles jantavam salada de taco, lasanha caseira, bebiam vinho tinto em copos baratos de plástico fornecidos pela administração. Eles vinham embrulhados em sacos de celofane com desenhos do Walt Disney sobre eles. Depois,
Eles se reclinavam na colcha e descansavam suas cabeças em pequenos travesseiros de borracha de espuma e falavam sobre suas vidas, seus cônjuges, seus filhos e seu amor mútuo pela igreja. Eles conversavam até que fosse a hora do Alan voltar ao trabalho ou até a hora que a Candy tivesse que buscar seu filho. Finalmente, eles reuniam seus pertences, se beijavam levemente nos lábios e voltavam às suas vidas normais, fechando a porta atrás deles. Mais tarde, quando Alan olhou para trás em suas horas de almoço com a Candy Montgomery, ele pensava na sensação de alívio e relaxamento. Aquelas 2 horas com a Candy eram muitas vezes a única vez que ele não sentia responsabilidade pelas emoções dos outros. O terrível fardo de fazer a Beth feliz. Nos confins de um quarto de motel no Como, o Alan era um homem sem passado e sem futuro, capaz de aceitar o afeto incondicional da Candy. Ela dava banho nele, de uma maneira simples e sem culpa. Como o Alan nunca esteve com uma mulher, exceto a Beth, essa experiência era revitalizante, de uma forma que a sua vida com a Beth não era assim há muito tempo. O caso fez a Candy se sentir viva de novo. Ela estava animada com a luxúria, a intriga, a aventura de tudo isso. E ela continuou a ver Alan a cada 2 semanas como um relógio. Só que depois da 3ª ou 4ª vez no Hotel Como, ela começou a ter dúvidas. As suas dúvidas não foram estimuladas por qualquer sentimento de culpa. Eles começaram de fato quando ela percebeu que o Alan provavelmente não ia ficar muito melhor do que já era. Ela achava que estava treinando, mas ele só chegaria a um limite e ela queria mais. O problema mais sério era que a Candy temia que ela começasse a gostar demais do Alan. E às vezes ela até pensava que o amava, e isso era muito arriscado. Em retrospectiva, ela e o Alan tinham conversas diárias, confidências compartilhadas, uma dependência conjunta. E ultimamente eles estavam trocando cartões engraçados. Sempre que a Candy tinha que dirigir até o Richardson em uma missão, ela parava no escritório do Alan e colocava presentes sob seu limpador de para-brisas. Às vezes, o Alan saía para verificar seu carro, mesmo quando ele estava hospedado para o almoço, apenas para ver se tinha algum brownie ou doce esperando por ele. Uma vez, ele encontrou uma pequena estátua de cerâmica de um menino e uma menina se beijando. A inscrição na base dizia: a prática torna-se perfeita. Com o passar do tempo, pareciam menos amantes e mais como melhores amigos. Durante o encontro, eles decidiram abandonar os planos tradicionais completamente, porque queriam passar a hora do almoço apenas conversando. A Candy poderia até falar com Alan sobre o pet. Eles não tinham problema sobre isso. Em fevereiro, depois de apenas 2 meses e meio, ela estava mais do que um pouco ansiosa que a relação estava ficando séria. Um dia em um almoço, ela provisoriamente abordou o assunto com Alan. Acho que estou me aprofundando demais. O que você quer dizer? Eu não quero me apaixonar por você, estamos ficando sérios e eu sei que isso é uma coisa temporária. Mas eu não quero ter que lidar comigo mesma mais tarde se formos longe demais. Tá, e como você sabe que isso está ficando sério? É que eu penso demais em você, Alan. Mas eu pensei que você disse que tinha que ver até onde esse caso ia para ver o que acontece. Eu sei que eu disse isso. Mas eu acho que eu fiquei presa na minha própria armadilha. Olha, isso não vai ficar muito sério se não deixarmos que fique sério. Eu acho que a relação é temporária. E temos que deixar que essa relação execute o seu curso. Então, ela disse: bom, se você não está muito preocupado com isso, então eu acho que está tudo bem. Eventualmente, a Candy se permitiu ser inserida, principalmente porque ela não gostava da ideia de não falar com o Alan. E ela estava com medo que eles não seriam capazes de continuar sua amizade sem a luxúria. E aí, ajudou que ela e o Pat estavam planejando uma longa viagem para visitar seus pais na Georgia. Isso daria a maior parte de abril para resolver as coisas e descobrir como ela realmente se sentia sobre o Alan. O Alan duvidava que ele era capaz de se apaixonar pela Candy. Mas, por enquanto, ele precisava dela. Eles tinham algo especial, algo que era renovado cada vez que eles chamavam a atenção do outro, durante um culto da igreja, ou tocavam as mãos sobre
à mesa no almoço, ou faziam algo tão simples quanto desperdiçar tempo no telefone. O Alan se sentia melhor consigo mesmo e ele não queria que esse caso saísse do controle, é claro. Mas, até aquele ponto, ele ficou surpreso com o pouco que tinha mudado o resto de sua vida. E tudo parece que havia tornado o caso mais fácil. Ir à igreja foi fácil. No início, ele não esperava ser capaz de fazer isso. Mas era fácil. O Alan ainda gostava do Pat e não achava que estava fazendo nada para machucá-lo. E também não houve mudança na relação dele com a Beth. Quem diria onde esse caso acabaria ou quanto tempo duraria? Mas enquanto isso, ele estava gostando. E ele não podia ver como algo muito ruim poderia resultar disso. Depois que a Candy foi para Georgia, o Alan sentiu falta dela e se perguntou brevemente se seus sentimentos mudariam enquanto ela estava fora. Mas também ele sentiu uma sensação de alívio. Ele não tinha percebido até chegar a essas semanas de folga quanto trabalho um caso poderia dar. E o Alan nem precisava se preocupar com a Candy mudando de ideia. Quando ela voltou de férias, era óbvio que ela tinha sentido falta dele tanto quanto ele sentia falta dela. E eles marcaram um encontro para o hotel como depois do almoço e etc. E eles passaram a maior parte do tempo se atualizando sobre a vida um do outro. Uma coisa que eles falaram foi sobre a gravidez da Beth. A Beth estava já com 7 meses e o Alan estava ficando um pouco apreensivo com esse detalhe. A Beth precisaria de muita atenção à medida que os dias se aproximavam, por causa de seus problemas também com o primeiro bebê. E passou pela cabeça do Alan que se a Beth começasse a ter dores de parto quando de repente ele estava no hotel com a Candy, ele nunca seria capaz de se perdoar. No início de junho, ele disse a Candy que achava que eles deveriam interromper o caso por um tempo para que ele pudesse estar totalmente disponível para Beth o tempo todo. A Candy concordou completamente. O Alan amava isso na Candy. Ela entendia as coisas. A Beth teria discordado, teria chorado, especialmente quando algo que ela queria fosse ameaçado. A Candy era o oposto e às vezes ele se perguntava como seria estar casado com ela. Mas então ele voltava à realidade e dizia, não, isso está fora de questão. Ele sabia que nunca se divorciaria da Beth, não importa o porquê. O Alan não podia ter percebido e Candy não disse a ele. Ela estava mais do que disposta a suspender o caso por um tempo. Isso não representou nenhum grande sacrifício de sua parte. A última visita do Como havia confirmado seus medos anteriores. A traição não era mais tão boa assim. Eles passaram tanto tempo falando que a parte física era tudo menos obrigatório. E a Candy nunca diria isso, mas ela também estava cansada de ter que acordar cedo nos dias em que eles iam se encontrar. Porque ela tinha que fazer a carne, creme, a caçarola, o queijo. Sem contar que o Alan esperava os bilhetinhos, os biscoitos e as coisas deixadas em seu carro. A coisa toda estava se tornando cômodo. Ela perdeu o encanto das primeiras semanas. Às vezes a Candy se sentia culpada pelo Pat. Ele estava alheio a tudo. E ela tinha certeza que ele não tinha suspeita sobre ela e o Alan, mesmo quando trocavam olhares durante o culto. No entanto, às vezes era difícil estar perto do Pat porque ele confiava demais nela. Isso não tornava mais fácil quando Pat dizia a ela o quanto gostava da amizade com o Alan. Os poderes de engano da Candy foram colocados à prova final em meados de junho, quando ela deu um jantar chinês para o coro. O verdadeiro propósito do jantar era um chá de bebê surpresa para Beth. A Candy armou tudo. Ela achou que seria divertido. Não lhe ocorreu que poderia ser estranho, já que ela nunca se sentiu desconfortável perto da Beth, mesmo quando ela estava com Alan. Alguém fez um bolo especial e todos trouxeram presentes. A Candy acabou por estar certa e ninguém se sentiu desconfortável, nem mesmo Beth. Ela sorriu com prazer e foi uma das poucas vezes, na verdade, que ela parecia completamente sem problemas e em paz consigo mesma. A Bethany Gore, a bebê, nasceu no início de julho e a Beth parecia se animar por um tempo. Como os bebês costumam fazer, Bethany aproximou Alan e Beth, especialmente durante a semana logo depois que ela nasceu, antes de contarem a alguém na igreja sobre ela. Mas o sentimento não durou muito. Agora que o Alan não precisava estar de plantão o tempo todo, não havia razão para ele adiar o caso por mais tempo. Mas quando ele e Candy renovaram seu amor, no final de julho,
As coisas pareciam diferentes e sem brilho. Para ele, uma parte ainda era boa, mas ele achou a Candy estranha. Ela estava mais reservada do que o habitual e se agarrava a umas pequenas coisas que não importavam. E havia outra coisa também. Pela primeira vez, o Alan estava se sentindo culpado. Ele pensou em Beth, sozinha em casa, cuidando da Lisa, da Bethany. E ele não se sentiu bem consigo mesmo. Naquela semana, depois que o bebê nasceu, foi algo especial. E ele se perguntou, será que tem alguma maneira de recuperar isso? E ele esperava que não estava tornando tudo isso impossível enquanto continuava a ver Candy. O Alan ficou muito grato quando a Beth finalmente se sentiu bem o suficiente para viajar. Por isso, significava que eles poderiam tirar uma semana para mostrar o bebê para seus avós ansiosos do Kansas. Ele queria ficar longe da Candy por alguns dias, mas ele não estava preparado para dizer isso a ela. E antes do Alan sair, eles concordaram em se encontrar no Como na sexta-feira, já que a Candy sabia que poderia conseguir uma babá naquele dia. A Beth e o Alan não chegaram em casa de sua viagem ao Kansas até o final da noite de quinta-feira. E normalmente o Alan teria saído do trabalho na sexta-feira, mas ele sabia que a Candy realmente queria vê-lo naquele dia. Se ele não fosse trabalhar e ela acabasse no Como sozinha, a precipitação seria desastrosa. Mas quando o Alan disse a Beth que ele pretendia trabalhar na sexta-feira, ela se opôs e disse, não, você tem que ficar em casa, tem que me ajudar com os recados, com as coisas. E ela não só insistiu que ele ficasse em casa, como estava um pouco mais desconfiada sobre o porquê ele tinha que ir trabalhar. Então Alan inventou uma desculpa para ligar para Candy. Tinha algo a ver com a igreja, ele disse. E aí ele foi para a cozinha e ligou enquanto a Beth estava no quarto principal nos fundos. Sem dizer certas palavras, ela recebeu a mensagem de que eles não poderiam se encontrar. A Candy ficou brava quando percebeu o que ele estava dizendo, porque agora ela e Beth estavam saindo para uma semana de férias e isso significava que ela não veria o Alan por mais de 2 semanas. O Alan não queria desligar enquanto ela estava brava, então ele ficou no telefone por alguns minutos, esperando que ela se acalmasse. Quando ele desligou, ele se sentiu deprimido e ficou muito chateado, e ele caminhou de volta para o quarto. Quando ele entrou, a Beth disse o seguinte, nossa, com certeza foi uma longa conversa. A Candy e o Pat passaram a semana seguinte em Wichita Falls, e na sexta-feira, ela se encontrou com o Alan no Como, e era tarde quando ele voltou para o escritório. Então as viagens de ambos os casais aconteceram. E aí, finalmente, na próxima sexta-feira, em que ambos já haviam retornado, eles se encontraram no Hotel Como. E era tarde quando o Alan voltou para o escritório. Só que naquela noite a Beth queria se envolver com o Alan. Eles não tinham tido nada romântico desde que a bebê havia nascido. No início, porque a Beth não se sentia bem sobre isso. E mais tarde, porque eles estavam simplesmente sem hábito. E o Alan se tornou tão desconexo com sua esposa nesse sentido, que eles estavam tendo esse contato não mais do que uma vez por mês. Mas o estranho naquela noite foi que a Beth era tão agressiva. Aquilo não era algo normal. O Alan não se lembrava dela ter tomado qualquer iniciativa antes, em todos os anos em que estavam casados. Mas o Alan, que ficou com a Candy durante muito tempo daquela tarde, estava exausto. E ele ficou tão surpreso com o avanço da Beth que não conseguia pensar em uma desculpa e só disse, eu não quero. A Beth começou a chorar, estava profundamente envergonhada, humilhada, magoada. Quando ela o rejeitava, tudo bem, não tinha problema, mas quando ela era rejeitada, não, aí é demais. E, como era a primeira vez que isso acontecia, ela não podia suportar uma coisa dessa. E ela foi direto nas conclusões. Você não me ama mais. Você me odeia porque eu fiquei gorda depois que eu tive a bebê. E o Alan tentou tranquilizá-la, mas nada funcionou. Ela estava sendo rejeitada e isso era o fim do mundo. Na segunda de manhã, o Alan ligou para Candy e disse, olha, eu preciso falar, quando a gente pode se encontrar? E eles combinaram de se ver no almoço. E o Alan contou toda a história daquela sexta-noite. A Beth está muito chateada. E ela só ficava dizendo, você não me ama mais, você não me ama mais, você não me ama mais, não me quer, não me quer, não me quer, não me quer, você me rejeitou. E aí a Candy disse, e você fez o possível para tranquilizá-la, não é? E ele disse sim. Aí a Candy começou a chorar.
Ver o Alan ser maltratado a magoou. Eu acho que isso é um pouco injusto da Beth ser uma coisa dessas. Só porque você se recusou uma vez. E ele disse, isso me chateou também. Até porque ela deu esse primeiro passo. E ela perguntou, o que você vai fazer? E ele disse, olha, eu acho que talvez devêssemos acabar com isso. Aí ela disse, não, agora você está sendo grosseiramente injusto. E ele disse, eu tenho medo de machucar a Beth, eu acho que talvez esse caso esteja afetando meu casamento agora. E se eu quiser ter minha vida de volta e colocar tudo em ordem, eu tenho que parar de correr entre duas mulheres. Mas quando eu sugeri que a gente terminasse, você lembra do que me disse? Não, vá até o fim. E aí agora, porque uma coisa acontece na sua vida, você quer terminar? Isso aqui não é um duplo padrão? Aí ele diz, olha, eu não estou dizendo que devemos definitivamente terminar com isso. Só estou dizendo que devemos pensar sobre isso. Eu não quero machucar a Beth. O problema não foi resolvido após a reunião. E eles conversaram várias vezes por telefone durante as semanas seguintes. Cada vez, a Candy ficava mais fria e antagônica. Ela não poderia suportar o pensamento de que o Alan estava tendo pouco respeito por seus sentimentos. Mas então ela chorava e se sentia melhor quando dizia, eu te amo, Alan. E ele dizia, eu sei, nos tornamos muito próximos. Nos tornamos tão próximos que eu receio não amar mais a Beth. Isso nunca foi parte do nosso acordo. Nós dois temos usado um ao outro para preencher lacunas em nossos casamentos e isso não está certo, é injusto. Após o incidente de sexta-feira à noite, a Beth caiu em um profundo desânimo que durou muitas semanas. No começo, Alan pensou que poderia convencê-la a não fazer isso, passando mais tempo com ela, mas logo ela estava reclamando de dor no pescoço e ombros e dores súbitas. Ela estava mal-humorada, deprimida a maior parte do tempo, especialmente depois que ela voltou a lecionar no início de setembro. Mais tarde naquele mês, o Alan satisfez uma antiga ambição dele. Ele deixou a Rock International. Ele se juntou a uma pequena nova empresa chamada ECS, Telecomunicações. A empresa tinha apenas um produto, um sistema de atendimento telefônico, mas o Alan tinha bons amigos lá, ex-funcionários da Rock, que o desafiavam a se arriscar com uma pequena empresa no térreo. A única maneira do Alan avançar na Rock era aceitar os cargos que exigiam viagens extensas, o que estava fora de questão dado o medo da Beth de ficar sozinha. E a ECS estava oferecendo mais dinheiro e ações além disso. O trabalho era emocionante, algo que o Alan realmente queria fazer. Demorou um pouco, mas ele conseguiu convencer a Beth de que a mudança não era tão arriscada, de que ele não passaria mais tempo no trabalho do que estava passando agora. A Beth relutantemente concordou, e se não tivesse, o Alan teria feito isso de qualquer maneira, porque ele não queria mais aguentar a reclamação dela. E ele permaneceu com medo e nervoso, claro, desse novo empreendimento, mas avançou. Da próxima vez que o Alan falou com a Candy, ele disse que por causa do novo emprego e do trabalho adicional, ele não seria capaz de vê-la tanto. A Candy ficou chateada. Ela estava começando a temer o fim inevitável do caso. Mas ela perguntou ao Alan se eles não poderiam se encontrar pelo menos mais uma vez. E o encontro no Hotel Como foi rápido e insatisfatório. Depois de passarem 1h30 discutindo como podiam viver sem um ao outro, a Candy estava claramente tendo segundas intenções sobre romper o caso. Ela tinha ficado muito dependente da bondade do Alan. E da próxima vez que se encontraram, não deram ao trabalho de ir ao motel. Em vez disso, eles levaram seu almoço de piquenique para um parque no norte de Dallas e espalharam seu cobertor debaixo de uma árvore. O tempo estava tão bom que deu uma aura agridoce para a conversa. Eu te amo muito, Alan. E eu não sei se eu posso fazê-lo se nós terminarmos. O Alan não sabia mais o que dizer, exceto as coisas habituais sobre querer consertar seu casamento. E então ele disse, olha, a Beth quer ir ao encontro de casados agora. Eu havia perguntado anteriormente, ela disse que não precisávamos, mas agora eu acho que, como ela aceitou, eu acho que esse encontro vai nos fazer bem. E aí a Candy diz, e esse encontro matrimonial será o fim para nós. Aí ele disse, não necessariamente. Vamos ver o que acontece primeiro.
2 semanas depois, a Beth voltou ao consultório médico extremamente tensa e ainda reclamando de dores nos ombros. A pressão sanguínea dela estava perigosamente alta e o médico prescreveu mais analgésicos e relaxantes musculares e pediu que ela voltasse em alguns dias. A Beth se sentiu um pouco melhor depois de falar com o médico, só que o que ela não contou a ele foi que todas as suas ansiedades estavam centradas no próximo fim de semana. Ela e o Alan estavam prestes a ser encontrados. O Daphne Motor Court era um falso castelo medieval cheio de túneis, torres e empenas, sem contar roxos, escarlates reais. Parecia uma Disneylândia adulta. Era o local de cada reunião de um fim de semana chamado Encontro Metodista do Casamento. Foi mais ou menos uma sessão de aconselhamento do que uma experiência de imersão total. Embora tivesse a aprovação tácita da igreja, era dirigido por leigos. E tudo começava com um jantar de sexta-noite em que as regras eram expostas. Os cônjuges deveriam estar ao lado um do outro o tempo todo. Televisores não deviam ser ligados nas salas. Os jornais eram proibidos. Nada podia atrapalhar a comunicação dos casais sobre os seus sentimentos. Comunicando os sentimentos. Essas eram as palavras de ordem do encontro matrimonial, como Alan e a Beth descobriram logo depois de chegar ao quarto 321. Eles foram levados para uma grande sala de reunião com 3 dúzias de outros casais. Foram apresentados aos líderes do encontro todos os casais que já haviam passado pelo programa. Os casais no palco falavam abertamente sobre seus casamentos, mas ninguém mais falava, exceto na privacidade de seus quartos do motel. O procedimento era que os líderes proporiam uma pergunta, e a primeira era: por que vim aqui neste fim de semana? E o que eu espero ganhar? Então os casais se retirariam para seus quartos para escrever respostas em seus cadernos espirais, que eram entregues de forma individualmente. Abaixo da insígnia do encontro matrimonial, na capa, estava o versículo bíblico: amem-se como eu te amei. Uma vez que eles tinham escrito suas respostas, eles trocaram cadernos com um beijo. Leram as respostas um do outro e em seguida discutiam como essas respostas os fizeram se sentir. Quando o tempo acabava, eles eram convocados de volta à sala principal para mais depoimentos, seguidos de perguntas adicionais. Os líderes do grupo deram-lhe folhas impressas explicando como escrever uma carta de amor, como dialogar e o que é um sentimento. Eles garantiram que tudo escrito nos cadernos seria estritamente privado. O Alan e a Beth, como a maioria dos casais que entraram no programa, estavam céticos no início. Parecia bobagem escrever coisas em um caderno, mas eles não tiveram escolha. Foi o que lhes disseram para fazer, e eles foram enviados para seus quartos e começaram a escrever. O Alan não sabia o que escrever, e finalmente ele começou. Eu queria vir aqui porque eu vejo a partir. Eu quero que esse encontro consiga fortalecer ou reconstruir nosso casamento. E eu também acho que não me sinto muito perto de você há algum tempo e eu não gosto disso. Eu espero aprender a falar com você e eu espero que você aprenda a falar comigo. Eu quero ser capaz de entender por que você faz as coisas que você faz e eu quero ser capaz de lhe dizer o que eu quero. A Beth foi mais específica. Ela colocou: eu vim por várias razões. Primeiro, para o fim de semana de relaxamento, que provavelmente vai ajudar meus nervos. Segundo, e o mais importante, para sairmos juntos. Não sou uma pessoa para ficar sozinha, eu quero meu marido comigo e é isso que teremos nesse fim de semana. Só nós. Eu espero ganhar um pouco mais de liberdade de expressão entre nós. Eu não costumo segurar meu sentimento a menos que eu esteja louca. Então, não muito, mas às vezes eu sinto que você não me deixa saber tudo quando as coisas estão te incomodando. Precisamos trabalhar nisso. Enquanto eles liam sobre suas respostas, em seguida discutiam o que tinham escrito. E o Alan ficou feliz em ver que a Beth realmente estava respondendo a este programa. Depois de alguns minutos, um dos líderes do grupo veio e bateu na porta deles e avisou: olha, agora, próxima sessão. E o próximo estágio era chamado de foco em sentimentos. Era uma sessão mais pessoal. Os casais receberam 3 perguntas. O que mais eu gosto em você? E como eu me sinto sobre isso? Ou HDIFAT, uma das muitas abreviaturas oficiais do encontro matrimonial.
o que eu mais gosto de mim e o que eu mais gosto em nós. De repente, o casal estava em um reino que trouxe à tona as emoções que Beth nunca havia expressado antes. Para a primeira pergunta, ela escreveu: olha, a coisa que eu mais gosto em você é a sua calma, a sua capacidade de olhar tudo diretamente. Você não sabe, ou talvez sabe, como isso me afeta, porque você é o meu tranquilizante. A sua resposta final, que ela gostava neles como um casal, era aquele sentimento especial que eu tenho quando estamos juntos, quente e feliz. É horrível quando não estamos. É como se eu fosse apenas metade de mim, e talvez isso signifique que não estou seguro o suficiente. Eu acho que não. A sua presença é apenas importante para mim, Alan. É muito importante. As respostas do Alan eram muito mais prosaicas. Ele escreveu que gostava da dedicação da Beth para criar as meninas, gostava do trabalho dela, e ele gostava de si mesmo também por sua calma e racionalidade, e ele gostava deles pelo seu futuro promissor. E ele se sentia seguro, mas não totalmente realizado ainda. A sessão de encontro foi em pleno andamento no sábado, e com o passar do dia, através das refeições e palestras de animação, instrumentos sobre o Dilde, que era descrever em detalhes amorosos, ou compartilhar a singularidade, ou abrir o dom do diálogo, à medida que as perguntas ficavam progressivamente mais pessoais e incisivas, o grupo assumia todas as aparências de um amor florescendo. E encorajados a demonstrar afeto publicamente, os casais começaram a sair de seus quartos com os braços entrelaçados de mãos dadas durante as sessões da sala de reunião e trocando beijos leves nas refeições. Todos foram emitidos com crachá. Eu não sinto que realmente eu sei o que te faz feliz, e isso é frustrante. Às vezes eu sinto que o mais importante para você é a sua sala de aula, não eu. Isso pode não ser verdade, mas é o que eu sinto. E às vezes eu tenho ciúmes da sua sala de aula. As cartas de amor da Beth no sábado começaram com uma confissão de suas deficiências. Ela disse: eu uso a máscara de uma pessoa faça tudo. Depois, ela foi até seus medos mais profundos. Ela usou a expressão tantas vezes: eu sinto que a nossa intimidade é uma área que estamos muito distantes. E acho que a parte disso é a maneira como fui criada. Essa afetividade foi proposta a mim como algo sujo, errado, e por muito tempo medo de engravidar quando eu não queria ser mãe. Mas eu quero ser desejável com você e eu quero te fazer feliz. Em resposta a outra pergunta, ela tocou em uma ansiedade ainda mais específica. É difícil para mim falar sobre essa intimidade também. Às vezes é tão difícil se sentir calma e quieta como você. Acho que a parte do relaxamento é mais difícil para mim. É por isso que em suítes, um pouco ou muito de vinho me ajudou. Isso me deixava relaxada para que eu pudesse ser livre e aproveitar tudo. Às vezes eu tento, várias vezes, mas o tempo acaba sendo desfavorável. Ou a Alissa está acordando, ou é uma noite de escola. Há sempre uma desvantagem. Isso significa que eu não me sinto confortável e preciso de vinho para tornar tudo mais agradável? Eu não sei. Quando os tópicos íntimos apareceram na carta da Beth, o Alan não podia responder. Como ele ia dizer a ela que uma das razões pelas quais ele não estava mais tendo nada com ela era porque ele estava tendo um caso com a Candy? O fim de semana deveria trazer total honestidade, mas esse foi um detalhe que ele não pretendia revelar. Quando eles foram deitar sábado à noite, exaustos do longo dia, e o Alan podia dizer que o fim de semana seria bom para ambos. Domingo era o dia final e o dia mais especial do encontro matrimonial. Começa com serviços religiosos seguidos por mais sessões em grupo, e então cada casal recebia uma folha mimeografada. Sobre ele é a grande questão do fim de semana. Quais são as minhas razões para querer continuar vivendo? Os casais se retiraram para seus quartos por 90 minutos de escrita em seus cadernos e 90 minutos de diálogo. Um total de 3 horas para o que é chamado de avaliação matrimonial. A intenção era trazer à tona as emoções que vinham crescendo durante todo o fim de semana. Após a sessão Ir Viver, os casais frequentemente emergiam de seus quartos com rostos manchados de lágrimas e cabelos bagunçados. No caso da Beth e do Alan, foi uma experiência cativante e satisfatória. Eles declararam seu amor uma e outra vez, em carta e em diálogo. O Alan escreveu: antes desse fim de semana eu estava começando a sentir que eu não sabia se eu realmente queria viver com você. Mas no pouco tempo que tivemos juntos nesse fim de semana, percebi que o que eu estava sentindo não era eu não gosto de você,
mas mais como eu não me sinto animado com você porque eu estou muito acostumado com a maneira como as coisas são. Quero compartilhar muito mais dos seus sentimentos e quero poder compartilhar os meus com você. A Beth era igualmente calorosa e no fim da carta ela se tornou solene. Aqui estou eu chorando porque estou tão feliz e tão orgulhosa de ser sua esposa. Eu sabia disso o tempo todo, mas quando você realmente para de pensar sobre isso, nós temos tanta sorte de ter um ao outro. Não vamos deixar que nada fique entre nós. Passamos tanta coisa e podemos olhar para trás e ver coisas que foram boas, exceto as vezes em que você esteve fora por um longo tempo. Mas eu me lembro daqueles tempos com medo. Solidão, frieza, uma casa que realmente não era um lar sem você. O medo da segurança porque você estava onde eu não estava. E eu não poderia ter certeza que você estava bem. Nunca senti medo pela minha segurança em casa, mas a sensação de estar sozinha é pior possível. É como se você estivesse em um túnel escuro e você tem um longo caminho a percorrer para a luz. A luz não está lá até que você esteja em casa novamente, são e salvo. Naquela noite, Beth e Alan emergiram da sala 321 pela última vez e o grupo se reuniu para celebrar o sacramento da ceia do Senhor. Os casais beberam vinho da comunhão, na moda do encontro de casamento, com braços ligados, e depois, no clímax emocional, todos se casaram novamente em uma cerimônia no qual se levavam através de votos tradicionais. Muitos de seus amigos encontrados os surpreenderam com sua presença na cerimônia, e outros enviaram seu amor através de cartões de boas-vindas, parabenizando-os por seu novo compromisso. O evento era cheio de surpresas. Quando a Beth e o Alan entraram no carro para ir embora, o rádio estava transmitindo o show de encerramento do jogo do Dallas Cowboys. E o Alan desligou, aquilo ali era apenas barulho para ele. Era parte de uma vida passada. Quando chegaram em casa naquela noite, eles receberam chamadas até a hora de dormir, todas alegres e bem-intencionadas, que logo fariam parte do grupo de chama, que era Mantenha a Chama Acesa. E eles se reuniam regularmente para manter vivo o espírito da comunhão. O Alan e a Beth fizeram uma missão antes de voltarem para Wiley. Eles pararam na casa Montgomery, em Fairview, para pegar a Bethany. Pois é, a Candy ficou com a Bethany no fim de semana. O Alan foi até a porta enquanto a Beth esperava no carro. E a Candy perguntou, enquanto lhe entregava o bebê, como foi? E ele disse, foi muito bom para nós. E ela disse, o que isso significa? Eu não sei. Na manhã seguinte, Alan estava montado, no alto emocional, enquanto se vestia para o trabalho. No caminho para Richardson, ele tentou afastar todos os sentimentos e sensações, exceto os pensamentos de Beth. A vida dele tinha mudado. Ele queria concentrar todos os seus pensamentos e sentimentos em seu casamento, e que foi mais uma vez a coisa mais importante em sua vida. No entanto, quando ele começou a trabalhar, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele precisaria chamar a Candy. Ela iria querer encontrá-lo para almoçar, e ele teria que enfrentar isso diretamente. Eles então se encontraram uma semana depois. Ela trouxe o almoço de piquenique e eles foram para o parque em North Dallas. O Alan falou durante a maior parte da conversa. Ele contou a Candy tudo sobre o encontro matrimonial e o que aquele encontro tinha feito por ele e pela Beth. E ele disse, olha, aprendemos muito sobre o outro. E eu acho que talvez eu estava errado sobre a Beth em alguns aspectos. Acho que muitas das coisas que ela não gosta em mim foram baseadas em medos de solidão em vez de vadiabilidade. Nós dissemos um ao outro coisas que nós nem sequer pensávamos. E a Candy disse, olha, isso é bom, eu estou feliz. E o Alan disse, olha, eu necessariamente não me sinto diferente sobre você, mas eu sinto fortemente que eu quero dar todos os meus recursos para minha família. A relação com você está tirando um pouco do meu envolvimento emocional e energia que eu poderia direcionar a Bethany e às minhas filhas. Não sei quanto tempo esse sentimento vai durar ou o que vai acontecer, mas eu sei que eu não quero interferir nisso. E a Candy disse, o que isso significa para mim? E o Alan disse que não tinha o desejo de se envolver com a Candy novamente. E a Candy falou, olha, eu não sei se posso lidar com a possibilidade de não te ver. E depois de fazer o argumento mais forte que podia para terminar, o Alan ainda não conseguiu dizer as palavras. Eles deixaram a questão pendente.
e concordaram em se encontrar novamente no dia seguinte. E quando fizeram, a Candy veio direto ao ponto. Alan, você parece estar deixando isso pra mim. Então eu decidi, eu não vou ligar, não vou tentar te ver e eu não vou te incomodar mais. Ambos choraram um pouco, porque sabiam que aquilo estava acabado. E o Alan estava secretamente aliviado por ela ter tomado a decisão e não ele. Assim, ele não tinha que suportar a culpa. E ele não tinha planejado que isso acontecesse dessa forma, mas foi assim que tudo funcionou. A Candy tinha emoções bem misturadas. Ela estava dizendo a verdade quando disse que não sabia como lidaria com a perda do Alan. E ela ficou confortável com a ideia de amar duas pessoas. Ela adorava os telefonemas casuais do Alan, as pequenas gentilezas e sentiria falta deles. A boa notícia é que ela não precisava fazer mais almoços de piquenique. Pouco depois, a Candy e o Pat participaram de uma sessão do encontro matrimonial. Embora eles tivessem gostado, eles não tiveram o mesmo tipo de experiência que a Beth e o Alan tinham tido. Ambos os casais foram para o verão de 80, com uma sensação de felicidade pacífica sobre as suas vidas. Mas isso logo mudaria. Sem exceção, cada homem que viu aquele corpo naquela noite de 13 de junho de 1980, por reflexo, desviou os olhos. E então chegou o xerife. E alguém disse, xerife, não olha. Não olha. E ele disse, eu sei o que tem ali. E o oficial disse, não é por causa disso. E ele falou, sai da minha frente. E o xerife passou. Quando ele abriu a porta, ele disse, ai, meu Deus.